Pai do Senhor, meus amados irmãos, vamos iniciar essa live, da nossa manhã com Deus. Agradecer ao Senhor por estarmos aqui, agradecer ao Senhor pelo cuidado dEle, pela proteção dEle, tanto espiritual como física. Eu tenho certeza que cada um de nós tem visto o que cada detalhe do que Deus tem feito em nossas vidas, cada bênção do que Deus tem colocado em nossas mãos. Amém? Vamos iniciar louvando ao Senhor. Eu quero colocar um louvor e eu quero que você reflita nele enquanto eu vou estar orando, clamando ao Senhor pela sua vida, que nesta manhã Deus venha abençoar a cada um de nós. Amém? Mas eu quero que você reflita nesse louvor e saiba que Deus é capaz de dar infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Vai louvando a Deus e preparando o seu coração para a palavra do Senhor. Vai louvando a Deus e preparando o coração para a palavra do Senhor. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, que faz mães e filhos, Deus que derruba do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, Deus fiel, louvado seja o teu nome. Tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas frontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Agora vamos para a palavra, irmãos? O momento mais esperado. Mas antes eu vou estar orando, clamando ao Senhor. E eu quero que você abra em Provérbios 24:10. Pedindo uma palavra para o Senhor. E Deus colocou essa no meu coração.
uma palavra tremenda, maravilhosa mesmo. Só um minutinho que eu vou colocar um fundo musical aqui. Aí. Aleluia, Deus fiel. Glória a Deus, aleluia. Pai do Senhor, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar, Pai, ao Senhor, por cada um, ó Deus fiel dos meus irmãos. Cada um, Senhor Jesus, dos obreiros da tua igreja, Senhor, para que o Senhor venha fortalecer a cada um, encher cada um com a tua presença, com a tua graça, com a tua misericórdia, Pai. Senhor, eu quero orar, ó Deus fiel, pelos cada pessoa que vai escutar esse áudio, ó Pai, esse vídeo, Senhor Jesus, para que eles venham, Senhor Jesus, ser fortalecidos no Senhor, na tua presença, na tua graça e na tua misericórdia. Encha, ó Deus, Senhor, a cada um com a tua graça e com as tuas maravilhas, ó Pai. Vamos lá, né, com a palavra de Deus. Provérbios 24, 10. Amém? Aleluia, Deus fiel. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, o que é a tua força? É pequena? Aleluia, Deus. Você já parou para refletir que quando a gente entra na caminhada cristã, a gente pensa que a gente não vai ter mais problemas, né? A gente é iludido, às vezes a gente ilude isso que a gente não vai ter mais nenhum problemas, mas a própria Bíblia nos revela em diversas formas de problemas, que no mundo nós teríamos aflições. Ela também mostra na vida dos profetas, na vida dos apóstolos, que todos na caminhada cristã tiveram seus problemas, tiveram suas dificuldades, tiveram suas angústias. Mas o que diferenciava quem cria em Deus dos demais é quem mostrava sua fé nos seus momentos de angústia. O que é a tua força? O que é a minha força? O que é a força de quem confia em Deus? A nossa força é o Senhor. E a nossa força não é pequena. A nossa força é imensa. E a nossa força é a fé. Eu sei que se a gente for parar para olhar para a vida, o mundo ele é cheio de aflições. O mundo ele é cheio de pessoas más. O mundo ele é cheio de pessoas ruins. O mundo ele é cheio de iniquidade. Infelizmente é assim. Algumas pessoas acabam passando por muitos problemas, outras por menos, mas não significa que Deus é mais mal com um e menos mal com o outro. Alguns colhem frutos das suas próprias escolhas, outros colhem frutos de escolhas de outras pessoas passadas e acabam se frustrando na vida. E as aflições vêm para todos, infelizmente. Tempos difíceis vêm para todos, e a própria palavra nos diz que aquele que escuta a palavra de Deus e a pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E está na hora de nós pararmos e edificar a nossa vida sobre a rocha. A nossa casa é a nossa vida. E quem é essa rocha? É o Senhor Jesus. Aqui o sábio Salomão ele nos deixou bem claro que se nós nos mostrarmos fracos no dia da nossa angústia, o que é a tua força? É pequena, né? E a nossa força não é pequena, a nossa força é o Senhor. A nossa força é imensa. E há algo dentro de nós que é tremendamente, fortemente forte. Se você for parar para refletir, se você for parar para encher, mas quantas dificuldades nós passamos, você passamos, e infelizmente 99% das pessoas, elas usam as suas dificuldades, os seus problemas de infância, na vida adulta, os seus problemas familiares, os seus problemas espirituais, os seus problemas
para continuarem acomodadas, para continuar do mesmo jeito que está, para continuar tendo uma desculpa elaborada. A verdade é essa. Eles usam os seus problemas como desculpa elaborada para continuar no mesmo lugar, para não mudar de nível, para se levantar e se fortificar. Gigantes vêm todo dia. Gigantes desafiam pessoas todos os dias. Há gigantes nas nossas vidas todos os dias. Há problemas nas nossas vidas todos os dias. Aí tem gente preocupado com o problema de amanhã, tem gente preocupado com o problema de ontem, e enquanto Deus está colocando armas e estrutura para vencer os problemas de hoje, e a pessoa está preocupada, tribulada, andando angustiada e não vendo a solução que Deus está colocando em suas mãos. Mas se você for parar para pensar, né, quantas dificuldades, quantas pessoas colocando as suas desculpas elaboradas nas suas dificuldades. Elas olham mais o tamanho da dificuldade do que o tamanho do nosso próprio Deus. Parece até um jargão, né? Mas na verdade, o que é a nossa força? Você já parou para pensar o que é a sua força? O que é a força de quem crê em Deus, de quem é evangélico, de quem crê em Deus. Não estou falando de quem vai à igreja, simplesmente. Não, estou falando a força de quem crê em Deus verdadeiramente, que tem fé em Deus. Fé em Deus é crer no impossível. É quando as circunstâncias não dá mais. E a nossa força é a oração. E você já parou para pensar que você não pode simplesmente acomodar na situação que às vezes você se encontra? Acomodar na situação que às vezes outras pessoas te colocaram lá? Tem gente que às vezes você vai dar aconselhamento para ela e ela tá parada, estagnada, e ela tá usando uma desculpa elaborada porque continua no mesmo lugar, porque ela tá jogando a culpa em outras pessoas. É uma falta de perdão, é alguma coisa que falaram para ela, é alguma coisa que fizeram contra ela, mas em vez de ela deixar o passado para trás e seguir em frente e viver coisas grandes e maravilhosas com Cristo, tá ficando pequeno. A angústia vem para todos, a luta vem para todos. Infelizmente, a gente queria só pregar, né, vitórias, bênçãos, mas até o próprio Jesus foi chicoteado para pagar o preço por nós. O próprio Jesus, ele deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflições, mas ele também nos deixou: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então tenha bom ânimo e comece a lutar com fé, que você vai dar uma pedrada na cabeça do seu gigante e derrubar ele para trás. Tenha bom ânimo e comece a lutar com fé, que você vai colher várias bênçãos. Olha o que Deus falou para Josué. A gente tem que guardar essa palavra também no nosso coração. Não te mandei eu? Então esforça-te e tem de bom ânimo, porque e não se apartasse o livro da boca dessa lei. Nós não devemos se apartar jamais da palavra do Senhor, do nosso manual de fé, que é Cristo. A nossa arma é a oração, o nosso alimento é a palavra de Deus. Nós devemos jejuar, nós devemos buscar, porque aqui está a nossa força. Cada pessoas que creem em Deus, eles fazem um sacrifício tremendamente para cada Deus que eles creem. Mas o Senhor só nos manda buscar direcionamento na palavra dele, instrução na palavra dele, e buscar em oração para que nós venhamos colher vários frutos aqui nessa terra. Se nós plantarmos frutos bons, vamos colher frutos bons, vamos ter dificuldades. Eu não estou falando que a gente sempre vai ter só vitória. Para a gente colher frutos, a gente vai ter que vigiar a nossa plantação, tirar os matos que crescem no meio da nossa plantação. As dificuldades, o trabalho vem, mas nós vamos colher vários frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Mas que força é essa que a gente tem? A nossa força é o Senhor Jesus. A nossa força é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos vigiar a nossa vida constantemente, porque 24 horas por dia o inimigo se levanta contra nós. Ele se levanta com pessoas que jogam palavras de derrota. Ele levanta com situações na nossa vida que tentam nos envergonhar, situações em nosso meio para nos tentar nos vergonhar, com o pecado às vezes para tirar a nossa força, porque o pecado às vezes ele tira a nossa força, a nossa intimidade com Deus. Então que nós venhamos buscar em Deus a nossa força, a nossa intimidade com Deus. Aí esforça-te, tem de bom ânimo,
Não desanime mais, não pare mais, porque a situação ficou contrária. Não desanime mais, porque tudo pareceu que está fora do controle, mas Jesus está no barco. E essa é a certeza da nossa fé, que Jesus está no barco, Jesus está conosco, Jesus está nos moldando, nos tratando, nos fortificando. Nós somos o vaso na mão do oleiro. Então não deixe que as dificuldades viram uma desculpa elaborada para as nossas vidas. E quando eu falo de dificuldades, eu falar assim, irmão, você já orou hoje? Aí a pessoa, não, eu estou se sentindo pecador demais para orar hoje. Parece que eu leio a Bíblia e não entendo nada. Parece que nada do que eu faço está fluindo, mas Deus está vendo tudo e tudo está fluindo, tudo está fazendo. Não, a gente não deve buscar reconhecimento de homens, pelo contrário, a nossa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí a nossa confiança às vezes está pegada nas coisas materiais, pegada nos aplausos das pessoas, pegada nas dificuldades. Mas a sua fé deve ser igual a que Cristo tinha. O nosso padrão, o nosso molde é Cristo. O nosso molde aqui é caminhar como Cristo andava. Ter a fé, fazer o máximo para ter a intimidade com Deus. E de falar assim, eu sei de onde vim e para onde vou. A certeza do cristão é essa. Ele sabe de onde veio e para onde vai. Nós somos sopros de vida de Deus. Por mais que a criação do mundo tenha caído em pecado e tudo, mas nós temos uma força dentro de nós que chama-se o sopro de vida de Deus. É quando Deus pegou o barrinho lá, né? Quando Deus pegou Adão lá, que era um barrinho, pegou da terra e fez um barrinho e soprou nas suas narinas. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E essa força está dentro de mim e de você para vencer qualquer batalha, vencer qualquer dificuldade, vencer qualquer situação. Que tamanha é a sua força hoje? E hoje Deus está dando uma palavra de força para nós, porque muitos cristãos têm estacionado na fé, esperando aplausos, esperando a multidão honrá-lo, esperando a multidão aplaudi-lo, mas pelo contrário, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava lá na cruz, a multidão falou, foi crucifica-o. A multidão falou, foi crucifica-o. E às vezes a gente está esperando coisas grandes de pessoas pequenas. Mas o Senhor está falando para você, há uma força dentro de você tremenda. E por que você parou? Por causa de uma palavra contrária, com medo de uma tal dificuldade, com medo de um tal direcionamento que te der errado. Há um Deus que fala com você o tempo inteiro, porque você está procurando no fulano A ou no fulano B. Você está procurando demais em coisas supérfluas. O Senhor está falando para você, eu sou a sua força, eu sou o seu fortalecimento, eu sou aquele que faz o impossível acontecer na sua vida, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aleluias, esse é o Deus que nós caminhamos, é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que fez os céus e a terra com um simples haja, e depois que ele fez tudo, a palavra do Senhor nos diz que ele olhou e viu que era bom. Aleluia, Deus fiel. É muito lindo louvar a Deus de manhã, entregar a nossa primeira intimidade para Deus. Nossa manhã com Deus é sempre maravilhosa. Quando você começa a sua manhã com Deus, é lógico, eu não vou falar assim para você, irmãos, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, problema não vem, dificuldade não. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, o inimigo se levanta contra você, as dificuldades vêm mesmo. As lutas vêm, mas quando você coloca Deus em primeiro lugar da sua vida também, Ele é quem luta a seu favor. Ele é quem te protege, Ele é quem te dá direcionamento. O Senhor é quem nos dá direcionamento nas piores batalhas das nossas vidas. E Ele nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Às vezes tem lutas que são grandes, tem lutas que são pequenas,
Tem lutas que são psicológicas, tem lutas que são espirituais, tem lutas que são contra a saúde, tem lutas que são físicas, tem lutas que são contra pessoas que nos acham os piores do mundo, tem lutas que são na nossa mente contra nós mesmos, mas o Senhor está falando, eu estou contigo. Não te mandei eu, então esforça-te e tem de bom ânimo. É o que a palavra do Senhor nos fala aqui. A palavra do Senhor hoje vem nos falar de coragem, de ousadia, de confiança. Deus está falando conosco de confiança, de confiança nele. Às vezes você pega um ônibus, um Uber, você confia tanto no motorista que está ali dirigindo, né? Você confia tanto em pessoas tão limitadas. Mas está na hora de você começar a confiar em Deus. Está na hora de você simplesmente entender que se Jesus está no barco, mesmo que ele esteja dormindo, a tempestade não afunda o barco. Porque se ele levantar, ele faz a chuva parar, a tempestade parar. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. E ele está falando que ele está no barco. E fica essa palavra para nós, né? Se nós nos mostrarmos fracos no dia da nossa angústia, a palavra de Deus nos diz que Ele não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia. E por que tememos ainda? Porque limitamos ainda? Porque achamos? Porque às vezes vamos tentar nos debater com gente que não quer aprender o Evangelho. Às vezes a gente fica tentando debater, tentando jogar pérola para porco, tentando ensinar coisas para pessoas que não querem, enquanto tem gente doida pelo Evangelho, precisando do Evangelho. Aí está na hora de nós sermos ousados a fazer aquilo que ninguém tem coragem. Porque a palavra do Senhor nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E temos orado por isso, temos clamado por isso. Uma das coisas também que temos pedido é por coragem, por ousadia, né? Por direcionamento, por posicionamento, para saber quem somos. Devemos sempre nos posicionar. Coragem, às vezes vai ser... Às vezes a gente pensa que a coragem do cristão é só para rodar no poder ou expulsar um demônio. Mas às vezes a coragem do cristão é uma coragem de pedir perdão. E o quanto é difícil ter coragem para pedir perdão. Às vezes uma coragem de um cristão é ter aquela conversa difícil, ter aquele posicionamento de todos serem contrários e ele falar, não, eu não concordo com isso, porque isso não condiz com a palavra do Senhor. O posicionamento do cristão nem sempre vai agradar a todo mundo, mas você deve ser ousado e corajoso para enfrentar, independente da qualquer dificuldade, enfrentar e saber que Deus é o nosso poder, a nossa força. É tão lindo falar de coragem, né? É tão lindo falar que a gente orou e Deus libertou, que a gente orou, Deus curou. Não que Deus não faça isso, mas a gente só quer viver a parte boa da caminhada. E a parte que é vivida no escuro, que é vivida no secreto. E a parte de ter coragem de renunciar ao pecado, de ter coragem de pedir perdão, de ter coragem de andar na contramão do mundo, de ter coragem de pregar o Evangelho até aqueles que nos fazem mal, de ter coragem de orar por pessoas que você tenha certeza que às vezes falam mal de você, que às vezes criticou você. Ser cristão é bem mais do que simples aplauso. Ser cristão é ter posicionamento de falar não. É ter posicionamento de pedir perdão. É ter posicionamento de entender que o nosso Deus é maravilhoso para viver coisas grandes e maravilhosas conosco. No secreto, no íntimo e na multidão. Porque aquele que nos vê no secreto é também aquele que nos vê na multidão. Aquele que vê a gente no dia difícil é aquele que vê a gente nos dias bons. O problema de hoje é que tem muita gente com uma desculpa elaborada. Eles acham que tá tudo bem, tá tudo bom, então eu vou adorar a Deus. Mas no dia que a coisa aperta, eles abandonam o barco. No dia que as coisas apertam, eles pensam que Deus não está com eles. No dia que não tem uma multidão para aplaudir eles, não tem a graça de orar ao Senhor. Mas você já perguntou que a nossa força é relacionamento com Deus? É intimidade com Deus no secreto, é intimidade com Deus no íntimo. É intimidade com Deus até quando a gente erra.
E que Deus está conosco o tempo inteiro e Ele não se afasta da gente. E se você for ver, você vai ver a glória de Deus manifesta até na natureza, até nas pequenas coisas da vida. Porque parece que tem pessoas que as dificuldades eles enfrentam de uma forma tão fácil. Não, eles não enfrentam de uma forma tão fácil. É que eles simplesmente aprenderam a confiar em Deus e a entregar tudo na mão de Deus. E aí as lutas, as dificuldades parecem tão simples, mas não são. É porque há um Deus que luta por eles. Há um Deus que luta a nosso favor. Há um Deus que luta pelas nossas batalhas. Confiança em Deus. A gente só quer dar testemunho de vitória, mas a gente esquece do secreto, esquece da intimidade com Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso e Deus é a nossa força. A certeza da nossa força é Deus. Então que você venha ter coragem para enfrentar esses desafios de hoje e os de sempre, que vamos sempre ter desafios, vamos sempre ter lutas, vamos sempre ter batalhas. Mas saiba que Deus é o nosso ajudador fiel. Então vai para cima desse pecado, vai para cima desse pedir perdão, vai para cima dessa luta e saia mais que vencedor em Cristo Jesus. É a palavra que eu tenho para deixar para você. Palavra de coragem, palavra de ousadia, porque o Senhor é conosco. Então não espere os aplausos da multidão. Pelo contrário, quando você começa a ter coragem, a posicionar, a falar não, a falar sim, aí infelizmente aí é que as batalhas muitas vezes vão ser contrárias. Mas eu escutei uma frase que marcou muito a minha vida, né? Ninguém está interessado nas tempestades que você passou. A única coisa que eles estão preocupados é se você trouxe o navio. Então, ninguém está interessado nas lutas, nas dificuldades que você tem passado. Mas saiba de uma coisa, eles vão ver que você foi campeão para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eles vão ver Deus na sua vida. Eles vão ver o reflexo de Deus na sua vida. E pode ter certeza, aquele que vence em Cristo, ele incomoda, porque ele é como um espelho. Ele reflete que dá para conseguir. Ele reflete que dá para vencer. Ele reflete que é próprio, que ele reflete que as pessoas acomodadas estão simplesmente tendo uma desculpa elaborada. Mas o Senhor quer falar para você essa manhã, nessa manhã com Deus. Tenha coragem e ousadia para viver coisas grandes e maravilhosas com Deus. É necessário ter coragem para aprender a nadar. É necessário ter coragem para aprender a andar. É necessário ter coragem, né? Você já parou para pensar quando a gente é criança, a coragem que a gente tem? Eu estou parando para refletir aqui agora com Deus e o Espírito Santo soprou aqui no meu ouvido, né? Ali a coragem que a gente precisa ter para aprender a andar de bicicleta, né? Uma criança, para aprender a andar, né? A gente nasce ali e rasteja no chão e de repente a gente já começa a andar. A coragem que a gente teve para aprender a dirigir, a coragem que a gente teve para aprender as pequenas dificuldades nas nossas vidas. Então vamos ter coragem para não ter mais desculpas elaboradas, para não ter momentos de jogar a culpa em todo mundo. Eu sou assim porque a culpa é do fulano, porque o fulano fez isso comigo, porque o ciclano fez isso comigo, né? E olha, se você guarda mágoa, rancor de alguém, luta de alguém, infelizmente quem mais sofre com isso é você mesmo. A pessoa às vezes nem lembra do que fez para você mais. E às vezes isso está te atrapalhando a crescer. Então tá na hora de tirar a coragem para entrar no caminho estreito e deixar essa mágoa para trás. Essa batalha para trás, esse pecado para trás. Amém? E venha ser mais que vitorioso em Cristo Jesus. Senhor, eu te agradeço, Pai, por este momento tão maravilhoso contigo. Pai, que essa palavra entre no coração dos meus irmãos, Senhor, e que eles venham viver coisas grandes e maravilhosas contigo, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Reveste-nos, Senhor, na graça do teu poder, na misericórdia do teu amor, Senhor Jesus, e na bondade de Deus, Pai.
Senhor, que o amor do Senhor esteja conosco, que a bondade do Senhor esteja conosco. Senhor, nos enche, Pai, enche-nos da Tua presença, para vivermos coisas grandes e maravilhosas contigo, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo de Deus estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.